Sexta-feira, 8 de maio de 2015, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo portal da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir o FIES, mais especificamente a crise pela qual passa esse programa de financiamento do ensino superior no Brasil. Por que que isso está acontecendo? Por que que o governo estabeleceu novos critérios para os estudantes poderem entrar para o FIES, ali, ter seus cursos nas universidades particulares financiados pelo governo com condições especiais? Por que que isso está acontecendo justamente no ano em que a presidente Dilma criou o slogan Brasil, Pátria Educadora? Parece até ironia, né? Nós queremos as suas opiniões, as suas perguntas. Você é um estudante que está passando por dificuldades, ou você é o pai de algum estudante, a mãe de algum estudante que está precisando entrar ali na faculdade, precisa desse dinheiro e não está conseguindo? Entre em contato com a gente ligando para 0800 619 619, é de graça. Você também pode mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br. Tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. E se você usa o Twitter na internet, também pode mandar pra gente uma mensagem, um tweet com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Também, tudo junto, uma palavra só, sem cedilha e sem tio, @participaçãopop. E a gente vai discutir as suas opiniões, as suas dúvidas, as suas perguntas, seus comentários com os convidados que nós temos aqui no estúdio. Nós temos o Alan Valente, que é vice-presidente do Fórum de Entidades Estudantis e participante, né? O Fórum é um dos participantes do Movimento em Defesa do FIES, não é isso, Alan? Exatamente, estamos aí. Bem-vindo à Participação Popular. Nós que agradecemos. E nós temos aqui também, representando as universidades, né, o setor das universidades particulares, o Solon Caldas, que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMES. É isso mesmo, né, Solon? ABMES. ABMES, vocês falam assim? Isso. Tá bom, perfeito. Então, sigla, né, sabe como é que é, cada um acaba falando de um jeito. Mas bem-vindo, Solon, mais uma vez, já esteve aqui no Participação, né? Obrigado, Fabrício. Prazer poder participar aqui com vocês num tema tão relevante aí para a educação superior do país. Maravilha, né? Nós que agradecemos a associação, a você ter topado aqui o nosso convite, né? O Alan também. Todas as entidades estão aqui representadas. Nós vamos também ter a participação das pessoas que estão no centro de Brasília, que vão conversar com meu amigo Cláudio Ferreira. Cláudio! Olá, Fabrício, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui no centro de Brasília, temperatura agradável e muita gente na rua. E a gente achou um caso interessante para falar. O Paulo, ele é estudante, ele é bolsista do ProUni, mas o problema com o FIES aconteceu com a irmã dele, a Miriam. Paulo, qual foi o problema que aconteceu com a Miriam? Na verdade, ela já fazia o FIES, ela já recebia o contrato do FIES, o apoio do FIES, e na hora de renovar, ela simplesmente não conseguiu mais renovar. Ela seguia os passos que o site dava, mas ela não conseguia ir até o final, ela não conseguia renovar o contrato dela, a renovação do contrato dela, né? E o que ela fez? Ela continua cursando? Na verdade, ela continua cursando, só que ela tinha uma renda, né, que ajudava em casa, e agora essa renda está toda disponibilizada para o curso, né? Ela está vivendo, trabalhando para pagar o curso dela, né? O curso de comunicação social dela. E o que vai acontecer se ela não conseguir renovar o contrato do FIES? Infelizmente a gente está tentando de todas as maneiras, mas se ela não conseguir, infelizmente ela vai ter que trancar o curso dela por um tempo até que isso possa ser normalizado. Certo. Então, ela vai esperar o quê? Até o semestre acabar? Qual é o prazo que ela vai dar para poder resolver a situação? Na verdade, ela está vendo se o MEC prolonga, né, uma posição do MEC até esse semestre. Se ela não conseguir, infelizmente, ela vai ter que trancar o curso dela. Então tá, Paulo, obrigado e boa sorte lá para a Miriam. Tomara que ela não perca o curso dela. Obrigado, valeu. Fabrício, daqui a pouco a gente volta com outros casos aqui, porque tem muita gente aqui em idade universitária, então certamente vai ter mais alguém com problemas na questão do FIES. Com certeza, Cláudio. Aliás, obrigado por ter trazido essa história do Paulo. Claudinho, como é que é mesmo o nome da senhora, sua mãe? Oi? Como é que é mesmo o nome da senhora, sua mãe? Dolores. Dona Dolores, manda um beijo pra ela, pô. Feriado agora, Dia das Mães aí. É isso aí, mãe. Feliz Dia das Mães antecipado, 2 dias antecipado. Ela que ficava brava comigo porque eu te chamo de Claudinho, né? Não, exatamente.
Dona Dolores, desculpa aí, é um apelido carinhoso aqui pro meu amigo Claudinho Ferreira, que é o colega de trabalho que eu tenho há mais tempo, viu? Nunca trabalhei tanto tempo no jornalismo com alguém como com o Cláudio Ferreira, então é por isso que eu chamo ele de Claudinho. Mandar um beijo então para Dona Dolores, vou mandar um especial, Claudinho, para Dona Celeste, né? Você conheceu a minha mãe também, um beijão muito especial. E para todas as mães do Brasil nesse fim de semana de Dia das Mães aqui no país. E mandar um abraço também para Cecília Lully, de Águas Claras, Distrito Federal, que diz que está sempre acompanhando participação popular. Claudinho, daqui a pouco a gente volta com você então no centro de Brasília, tá bom? Ok. E vamos começar o nosso bate-papo, então, sobre o FIES, sobre essa crise pela qual vive o FIES. Vou começar com o Alan Valente, que é representante dos estudantes aqui, vice-presidente do Fórum de Entidades Estudantis. Alan, é irônico, né, esse negócio exatamente no ano do discurso da presidente Dilma, Brasil, pátria educadora. Acontece um negócio desse. Na verdade, não só irônico, como muito triste, né? São sonhos que estão sendo despedaçados, esperanças das pessoas que estão sendo destruídas. E, realmente, no ano da pátria educadora, nós temos um corte aí de 7 bilhões na pasta de educação, né? E uma queda drástica também, a queda drástica no número no número de novos contratos. Então, isso prejudicou muito. Nos últimos 10 anos, esses contratos só vieram crescendo. É inadmissível que o governo não percebesse que haveria um crescimento maior esse ano, porque raras exceções só vem crescendo. Então, o que o governo deveria fazer? É o ano da pátria educadora, vamos nos preparar, vamos dobrar, vamos triplicar, vamos ampliar o projeto. Mas não foi o que aconteceu. No final do ano passado, eles fizeram essas modificações, num período em que todos foram pegos de surpresa, não só os estudantes, as faculdades, toda a sociedade como um todo. E agora eu fiquei até mais preocupado ainda, porque a nossa preocupação era com os novos contratos. E agora, pelo que a gente percebe, os aditamentos também estão comprometidos. Então isso é muito preocupante. Ou seja, a mesma manutenção dos contratos antigos agora está ameaçada também, Sim, né? porque nós sabíamos que haveria um processo muito duro quanto ao que se refere aos contratos novos. Mas tínhamos esperança que os aditamentos fossem garantidos, que isso fosse um ponto fechado já, um ponto que não precisaria haver discussão. E o caso dessa menina aí mostra claramente que não é bem assim. O problema não é só com os novos contratos, mas também com os aditamentos, pelo que nós podemos verificar. É uma situação, inclusive, que nós vamos levantar agora como ponto de pauta, porque acredito que a situação dos novos contratos não há muita coisa que se fazer. Agora é esperar para ver se vai haver um segundo semestre, uma nova chamada, senão ano que vem os estudantes vão tentar essa loteria, porque é o que eu chamo FIES hoje em dia. É uma loteria. Se você consegue, beleza. Fica na internet lá 24 horas por dia, não dorme e tenta. Porque quem não tem nem internet, coitado, vai para a Lan House e as chances com certeza é bem menor. Nossa preocupação realmente agora passa a ser com os aditamentos. Complicado, né? Tá aí o Alan Valente, né? Para quem estiver acompanhando a gente pela Rádio Câmara. Ele é vice-presidente do Fórum de Entidades Estudantis e um dos integrantes aí do movimento em defesa do FIES. Solon Caldas, você que está aqui representando a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMES, né? Isso aí, Fabrício. Agora vai letra por letra. Solon, qual foi a maior surpresa, se é que pode ser chamado de surpresa, queria que você falasse sobre isso também, nessa história toda do FIES? Foi a criação desses critérios, dessas novas exigências para os alunos, né? 450 pontos no Enem, a nota da redação também não pode ser 0. A surpresa foi por esse lado ou foi por essa informação de que acabou o dinheiro, não tem dinheiro mais? É verdade, Fabrício. A surpresa, na realidade, todo o processo foi uma surpresa. As instituições de ensino superior foram pegas de surpresa em 29 de dezembro de 2014, quando o Ministério da Educação publicou as novas portarias trazendo essas mudanças aí, essas modificações no financiamento. O problema maior disso, Fabrício, é que já existia um contingente muito grande de alunos, cerca de 500 mil alunos, que já tinham participado de processos seletivos e já tinham sido aprovados e tinha expectativa de fazer o acesso ao ensino superior por meio desse financiamento. E aí o governo trouxe novos critérios que impossibilitaram a grande maioria, a maior parte desses alunos a poder ter acesso ao programa. A questão dos 450 pontos foi um dificultador, né? Na portaria normativa que normatizou o FIES de 2010 para cá, quando ele foi modificado, ela prevê que o Ministério da Educação poderá exigir uma nota do Enem para a concessão do financiamento.
não diz a quantidade de pontos. Essa pontuação aí foi encontrada pelo Ministério da Educação, esse número. Foi estabelecido Foi assim? estabelecido assim. Não sei que critério, né, que eles utilizaram para chegar nesse número de 450 pontos. O que a gente fica mais incomodado com essa questão toda é que o FIES ele foi implantado com o objetivo de atender as classes menos favorecidas. Então, o pessoal das classes C, D e E poderiam ver no financiamento do governo uma possibilidade de ter acesso ao ensino superior. Quando o governo corta isso e ainda estabelece uma pontuação mínima para o aluno poder ter acesso ao programa, isso dificulta mais ainda o acesso desse pessoal, dessa classe, né, menos favorecida. Isso por quê? Porque eles vêm de uma educação básica muito deficiente. Normalmente a escola pública. Normalmente escola pública. E quanto menos favorecido é o indivíduo, pior é a escola que ele frequenta. E ele chega assim com conhecimento muito deficitário da educação básica e provavelmente ele não vai conseguir os 450 pontos para ter acesso ao financiamento. E os 450 pontos, Fabrício, não é a garantia de ter acesso. 450 pontos é o mínimo para ele poder pleitear o programa. Mas, na realidade... Ele vai concorrer com quem tem pontuação bem maior segundo informações do próprio Ministério da Educação, eles estão criando um sistema que vai ser classificatório. Então, muito provavelmente, o estudante que tenha 450 pontos, ele não vai entrar no programa, ele não vai ter acesso ao FIES. Aí complica, né? Ô Alan, você que vem das entidades estudantis aí, essa pontuação 450 pontos é alta demais, é mediana, até que não é tão alta, mas para as condições da escola é ruim. O que significa 450 pontos? Se a gente for avaliar e falar de educação básica, é quase que um pré-vestibular, mais difícil talvez até do que outros aí. Porque a educação básica realmente é muito deficitária. Nós estamos lá embaixo no PISA, ou seja, tem países vizinhos aqui que estão baile na gente em educação. Então, assim, realmente nesse patamar é alto. O que nos prejudica mais, o que nos incomoda mais, não é a pontuação, é a gente ficar sabendo assim, no susto, de uma hora para outra. Porque se o estudante sabe que tem que bater uma pontuação para alcançar, para se qualificar para o FIES, ele vai estudar, ele vai se esforçar. Mas como é que eu vou me esforçar para alcançar uma pontuação que eu não sabia que existia? Que eu não sabia que seria necessária? Porque se fosse uma regra que fosse valer para frente, é uma coisa. Mas não, é os pontos que você alcançar antes da regra, antes da normativa. Ou seja, vai analisar sua vida pregressa, vai analisar o seu histórico anterior para poder aplicar agora. Então, como assim? Eu fui uma pego de mudança surpresa. de regras no meio do jogo, né? Sim, exatamente. Nem no processo eleitoral acontece isso. Se aplica uma lei, ela vai vigorar na eleição seguinte. Mas para o estudante foi dessa forma. Eu vejo da seguinte forma, meu ponto de vista e o ponto de vista da grande maioria. Precisavam cortar, precisavam diminuir, e o meio de fazer isso foi ampliar a pontuação. Não foi o suficiente, porque muitas pessoas ainda procuraram o sistema, mesmo com essa marca de corte, vamos dizer assim, entendeu? O que mostra que a metodologia deles não foi o suficiente. E aí acabou criando uma loteria. Vem que tem, pode procurar na internet, entra, vai funcionar, hoje não está funcionando, amanhã vai, o estudante entrando dia após dias, e nada do sistema funcionar. Um sistema esse deficiente, não sabemos se foi proposital, se foi ocasional. Ah, porque a demanda foi demais. Mas a demanda é demais sempre. Sempre teve uma demanda. Era a mesma demanda do ano passado, por exemplo? Eu acredito que sim, porque no ano passado nós tivemos, se eu não me engano, mais de 500 mil de inscritos, 730 né? Exatamente, teve 500 mil na primeira chamada. A previsão e era depois meio teve, milhão agora, né? no mínimo, a tendência é Ou seja, aumentar. não é uma, nossa, tá tão além da expectativa. Se eu né? espero, se eu tive mais de 500 mil ano passado, mais, eu ia esperar menos esse ano? Por quê? Por causa da marca de corte? Então foram ingênuos, né? Porque mesmo com essa marca de corte de 450 pontos, foi ineficaz o sistema. Aí que eu venho fazer a pergunta, o sistema realmente é ineficaz ou houve algum tipo de atraso, algum tipo de vamos ganhar tempo? Entendeu? Porque o prazo venceu. Quem não conseguiu? Qual o argumento? A educação não é para mim, para ele ou para outro. A educação é um direito de todos. E o acesso a ela de forma igualitária é garantido pela Constituição. Então, como assim?
Que igualdade eu tenho num sistema que não funciona? Pode ter funcionado em São Paulo, pode ter funcionado em Brasília, pode ter funcionado na casa de A, na casa de B, mas não foi igual para todo mundo, entendeu? Aquele que não teve condição de ficar 24 horas ali em cima do computador, com certeza ele foi muito prejudicado. Quem trabalha só pode entrar na internet à noite. Então não existiu critério. O critério foi sorte. Se você tivesse sorte, você entrava. E esse critério de 450 pontos, no final das contas, ele não avalia a qualidade da educação. Porque a qualidade da educação você tem que avaliar na faculdade. É no ensino, na educação básica. É lá entendeu? de trás, né? Começa a avaliar O que eles lá estão na avaliando escola é o pública. aluno, é a qualidade do aluno. Ou seja, na faculdade só pode entrar alunos com média X. Ué, então vamos voltar para pré-vestibular, que é uma metodologia, pelo menos é igual para todo mundo tem o mesmo direito, entra lá, faz a prova e passa. Mas nesse sistema do governo é totalmente desigual e totalmente segregador. Tá, esse é o Alan Valente, né? Alan Valente do Movimento em Defesa do FIES. Você que está acompanhando Participação Popular, nós estamos discutindo aqui essa crise no financiamento do ensino superior, né? No programa FIES, e nós queremos as suas opiniões, as suas perguntas, suas dúvidas. Você pode ligar para 0800 619 619, é de graça. Mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou ainda mandar uma mensagem pelo Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Sem cedilha, sem tio, uma palavra só, @participaçãopop. Perguntar para o Solon Caldas, representando as universidades. Solon, o Alan tocou em uma questão, né, de qual seria a causa. Ele acha que simplesmente assim, foi um corte linear que a equipe econômica quis fazer, né, do governo agora, e cortaram a educação assim de uma hora para outra, né, a verba disponível para o FIES. Eu queria te perguntar o que você acha que aconteceu? É falta de dinheiro mesmo? Ou também aconteceu realmente de os preços subirem muito? Tem algumas pessoas que argumentam isso, é porque o preço das universidades aumentou demais, o preço das mensalidades, não tem dinheiro para todo mundo. Tá, o que ocorre na realidade? Em entrevista coletiva agora, segunda-feira, dia 4, o próprio Ministério da Educação assumiu que o problema todo foi por conta de orçamento. Então, o que gerou esse transtorno todo, primeiro foi a questão do orçamento não ter sido aprovado e depois falta corte mesmo, como o Alan falou aqui, o Ministério da Educação foi o ministério que teve o maior corte, né, orçamentário em 2015. Mas logo da educação no Brasil, pátria educadora, bicho. Infelizmente, sabe, Fabrício? Nós temos um Plano Nacional de Educação que ele determina algumas metas que devem ser cumpridas. Uma das metas que o Brasil precisa de cumprir é atingir um número mínimo de taxa de escolaridade entre 18 e 24 anos no ensino superior. Hoje, nós temos essa taxa de apenas 15%. Os nossos países vizinhos, Argentina, México, Chile, está tudo acima de 35%. Então, o Brasil está muito aquém do que deveria estar. Isso só no ensino superior, só no né, superior. Você tá contando. E isso dificulta, né? Com esse corte no FIES, vai dificultar mais ainda o alcance dessa meta estabelecida no Plano Nacional de Educação. Com relação ao preço, Fabrício, existe uma lei que normatiza o preço da mensalidade escolar. Toda escola particular, independente de ser básica, ensino básico ou superior, ao iniciar o ano, ela tem que elaborar uma planilha de custo e apresentar essa planilha de custo que vai chegar num percentual que ela vai implantar em cima do valor da mensalidade. E essa norma já existe há algum tempo e todas as escolas particulares cumprem rigorosamente o que determina essa lei. Então, quando o Ministério da Educação diz que colocou uma trava no sistema em 6,4 para evitar que as faculdades pudessem aumentar acima da inflação o valor... 6,4% de aumento na mensalidade, de um ano para outro. Para evitar que a faculdade pudesse aumentar acima do valor da inflação as suas mensalidades, primeiro que uma coisa não está atrelada à outra. A mensalidade ela é aumentada de acordo com o custo de cada curso, custo de pessoal, custo de investimento em infraestrutura, de custeio, enfim. Tem já pré-determinado na norma
quais são os indicadores, os insumos que levam àquele reajuste. Não necessariamente é o da inflação. E segundo o Ministério da Educação, ele colocou essa trava para o reajuste no financiamento. Então, ele não suporta um financiamento acima dos 6,4 por conta do orçamento limitado. Só que isso vai de encontro com o reajuste da mensalidade. Se a mensalidade reajustou em 9 e ele só permite o reajuste em 6,4, o sistema gera uma inconsistência que não permite que o aluno faça o aditamento. É isso que está dificultando o aluno fazer o aditamento. É que o Ministério da Educação... As escolas não têm como se encaixar ali no 6,4, no máximo ali, 6,4%. Então, é que se ela se encaixa no 6,4%, eu acabo tendo duas mensalidades diferentes no mesmo curso, na mesma escola, e isso eu estou ferindo o princípio da isonomia. Eu vou ter um preço para o FIES e um preço para o aluno que paga com recurso próprio. Mas tem gente, Solon, que acusa até de que isso já acontece, mas no inverso, de que o aluno que chega na faculdade particular sem estar sendo bancado pelo FIES, tem desconto que o aluno do FIES não tem. Isso procede ou não? Em 2011, saiu uma portaria do Ministério da Educação regulamentando isso. O valor praticado para o FIES é o menor valor praticado pela instituição. Então, quando eu pego o valor cheio e aí eu dou um desconto de pontualidade, mais um desconto de bolsa daquilo, bolsa disso, bolsa convênio com alguma empresa, enfim, eu cheguei num valor líquido, esse valor, o menor valor que a instituição pratica é que tem que ser praticado no FIES obrigatoriamente. Já tem uma norma que não possibilita... E se isso não acontecer, se alguém for lá e denunciar, o que acontece? Como é que é? Se isso não acontece, alguma determinada faculdade faz isso que eu mencionei, por exemplo, dá um desconto para quem não está recebendo pelo FIES, e isso é denunciado, o que pode acontecer com a faculdade? Então, aí o Ministério da Educação vai tomar as providências cabíveis, e uma dessas providências é a exclusão da faculdade do FIES, por exemplo, né? Então, existe as penalidades... Não há interesse em fazer isso pelas faculdades. De nenhuma forma, né? Não vale a pena o risco. Na realidade... Você já presenciou algo assim, Alan? Não, né? Na realidade, Fabrício, as escolas, elas foram pegas de surpresa com o orçamento todinho planejado, o orçamento do exercício de 2015, tanto o administrativo, financeiro, quanto o acadêmico já todo planejado. E aí, de repente, já tinham feito o processo seletivo, os alunos já tinham se matriculado, todo mundo aguardando a abertura do sistema, porque no passado o sistema ele não fechava. O sistema ele ficava aberto o ano todo e a qualquer momento o aluno podia solicitar o financiamento. Inclusive, se o aluno fosse um pagante e ele tivesse algum problema com o trabalho, por exemplo, ele podia recorrer ao financiamento para ele continuar a estudar. E depois que eles publicaram a portaria no final do ano, eles fecharam o sistema. E esse sistema foi reaberto dia 23 de fevereiro. Então, os alunos perderam o mês de janeiro todinho, quase o de fevereiro. Nós estamos falando que o mês de fevereiro tem 28 dias e o sistema foi aberto em 23 de fevereiro. Né? Isso prejudicou enormemente o fluxo, né, tanto das instituições de ensino quanto dos alunos, né? E causou esse movimento todo que nós todos presenciamos aí, essa confusão toda acerca desse assunto. Para o nosso ouvinte, espectador, internauta saber, né, se não forem reabertas as inscrições para o FIES 2015, como até já foi decidido pela Justiça, né, houve uma decisão judicial nesse sentido, o número de contratos em 2015 será 65% menor do que o número de contratos em 2014. Eu tenho informações de que a produção do programa convidou o Ministério da Educação para participar, mas eles não atenderam a nossa demanda, não atenderam ao nosso pedido. E também a direção do programa me informa que nós temos no telefone do Participação Popular, mais uma vez, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins. Professora Dorinha, está ouvindo a gente? Perfeitamente. Bem-vinda mais uma vez à Participação Popular, deputada. Queria saber da senhora como é que os partidos de oposição estão vendo essa situação do FIES agora e como que estão se articulando, se é que é possível ao Congresso Nacional fazer alguma coisa que é simplesmente de questão orçamentária do Poder Executivo. Olha, na verdade, o tema FIES tem sido tratado com frequência dentro da Comissão de Educação.
Eu, em particular, já tive a oportunidade de ir ao Ministério da Educação com um grupo de deputados, isso ainda em janeiro, logo que nós soubemos das mudanças das regras, e acho que o governo realmente se embaralhou. Não só por uma questão orçamentária, mas houve uma expansão que foi de uma maneira talvez sem planejamento, né, no ano passado, e eles mudaram as regras também de maneira, eu acho que abrupta, sem avisar as instituições e nem os alunos. Então, isso tem causado um grande problema na questão do acesso ao ensino superior para as instituições e, em particular, para os alunos. Certo. Agora, deputada, o que que dá para fazer realmente o Congresso? Até retomando um pouco a primeira pergunta, porque, como eu disse, o orçamento é aprovado. De um ano para outro, o Congresso aprova esse orçamento, cabe ao Poder Executivo fazer valer aquilo, usar o dinheiro. Isso já havia previsão para esse corte ou para essa insuficiência de fundos no orçamento que foi votado pelo Congresso em 2014. E o que dá para fazer agora? Como que o Congresso poderia ajudar nessa questão? Primeiro, acho que é interessante lembrar que esse problema orçamentário, ela aconteceu também ano passado. Tanto que no ano passado, eu era da Comissão de Orçamento, e nós tivemos que votar, se não me engano, pelo menos umas 2 vezes, crédito suplementar. O FIES já tinha problema orçamentário. E agora o orçamento foi aprovado, nós não sabemos ainda o percentual final de corte e quanto vai atingir o programa, né? Mas o secretário executivo, Luiz Cláudio, já disse na Comissão de Educação que eles não conseguiriam mais do que 200 mil atendimentos novos, iriam manter todas as bolsas já iniciadas, na verdade, o financiamento. E hoje, é lógico que o governo federal pode suplementar, o próprio Ministério da Educação pode internamente definir quais são as suas prioridades. Não vejo vontade e nem sinalização nesse sentido, né? Até porque eu ouvi o comentário sobre a ação judicial, a determinação para que fosse reaberto o sistema, já ficou muito claro na fala do MEC, mais ou menos o percentual de vagas que seriam atendidas. Até porque o orçamento aprovado, ele já não é suficiente nem para cobrir os financiamentos já concedidos até o final do ano passado. Ou seja, já existe um déficit orçamentário que o governo vai ter que resolver internamente dentro do Ministério ou com uma suplementação. Uhum. Agora, deputada, tem gente, eu já ouvi análises de que esse corte que houve no Ministério da Educação e até em outros ministérios também, né, todos os ministérios da área técnica, seriam, na verdade, uma forma de a equipe econômica do governo, os ministérios da Fazenda e do Planejamento, mostrarem para o Congresso assim, uma coisa assim, olha, se vocês não aprovarem as medidas de ajuste fiscal que nós estamos propondo e que começaram a ser votadas aqui na Câmara nesta semana, né? Se vocês não aprovarem isso, olha aí o que vai acontecer, vai faltar dinheiro para tudo. Procede isso? É cabível fazer isso ou não tem como? Essa é uma análise errada? Como é que a senhora vê? Olha, eu acho que isso seria simplista demais. Eu acho que o governo planejou errado, né? Os números mostram que houve uma expansão de maneira desencontrada e desorganizada no FIES, mas não é só aí. As universidades federais estão passando talvez a sua maior crise. Os hospitais universitários federais com problemas graves de medicamento, de atendimento. As obras da maioria dos municípios e estados que são apoiadas pelo PAR também estão paralisadas. Então, acho que existe um problema geral de orçamento. O governo, esse ajuste fiscal, ele é totalmente inapropriado porque ele está cortando nos mais pobres. Na verdade, ajuste fiscal seria enxugar a máquina, seria reduzir ministérios. Eu não vejo essa sinalização, né? Eu acho que precisa ter um exercício, sim, de planejamento de verdade. Nós não estamos fazendo de conta que não existe crise no mundo inteiro e no Brasil, mas não é com essas situações pontuais
que demonstram muito mais uma falta de planejamento e desorganização do governo federal, que nós vamos resolver o problema, no caso do Ministério da Educação e do próprio FIES. FIES é um financiamento, é subsidiado, mas é financiamento. Deputada, o Solon Caldas aqui da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior estava querendo fazer uma pergunta para a senhora. Não, né, só poder comentar alguma comentar, coisa. Pois não. Primeiro queria cumprimentá-la, né? Está sempre preocupada com as questões da educação aí, trabalhando com seriedade na Comissão de Educação. Deputada, realmente houve uma falta de planejamento muito grande, né? Aqui, falando em nome das instituições privadas, nós não somos contra que o governo faça qualquer modificação em suas políticas quando ele pensa que deve fazer alguma alteração em algum procedimento. O problema foi como foram feitas, né, abruptamente, sem comunicar à sociedade e muito menos as escolas e os alunos em geral, que são os maiores interessados nesse processo. E o pior de tudo, deputada, é que eles cortaram uma parte do pagamento do FIES para as instituições de ensino superior. Eram 12 parcelas durante o ano, né? Era uma parcela a cada mês. E com a publicação dessas portarias, eles transformaram essas 12 parcelas em 8. E até hoje eles não falaram como que vão pagar essas 4 parcelas que vão ficar para frente, né? Então, além de não ter se planejado corretamente, além de ter causado todo esse transtorno por conta das mudanças sem planejamento adequado, eles também cortaram no orçamento que deveria ser pago para as instituições que já têm também os seus compromissos. Então, as escolas, 29 de dezembro, com planejamento financeiro todo prontinho, recebem uma portaria dizendo: agora você não vai receber em 12 parcelas mais, você vai receber em 8. Né? E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a questão da meta do PNE, que vai ser difícil ser cumprida, a questão da taxa de escolaridade, por conta dessas ações que o governo está fazendo na educação. Deputada professora Dorinha, por favor. Olha, na verdade, essa questão do FIES, eu entendo que existem algumas medidas que podem, inclusive, trazer maior qualidade. O que eu me referi, acho que é isso que o Solon também quis dizer, foi uma falta, por uma desorganização do governo, eles tomaram medidas para tentar minimizar o impacto financeiro, sem pensar no outro lado, nas instituições que se organizaram para atender, nas famílias que contavam com esse financiamento. Então, quase que nós podemos dizer que é um calote que foi comunicado através de uma portaria. Quanto ao PNE, nós temos muitos desafios, sim, porque o PNE apostou muito, como uma das fontes adicionais, inclusive o pré-sal, o petróleo, que, na verdade, hoje a Petrobras passa por uma crise enorme, que não precisa nem tratar desse assunto aqui, mas todo mundo está acompanhando. A queda do preço do petróleo também tem um impacto, e o que nós esperamos é que o governo como um todo se organize nessa questão da prioridade, porque grande parte da expansão do ensino superior, e principalmente no atendimento em algumas áreas de formação de professores e outras áreas específicas, quem atende é o ensino privado, que vem fazendo a sua parte e, em muitas medidas, cumprindo ou suprindo uma lacuna deixada pelo ensino superior público, que não consegue atender. Então, nas medidas que nós temos hoje, dificilmente nós vamos conseguir cumprir a meta estabelecida pela ampliação do PIB e também por esse atendimento. É importante dizer que a nossa expectativa é que o próprio Ministério possa se organizar com as suas prioridades, à luz do PNE. O PNE disse claramente quais são as prioridades que o país assumiu. E nós precisamos entender que não são só estados e municípios que vão fazer o seu esforço. A União tem que fazer o seu esforço, tem que dizer que a educação é prioridade. Pátria educadora não vai ser feita sem financiamento. Realmente. Deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, obrigado por ter estado com a gente ao vivo no Participação Popular, deputada. A senhora está onde? Está em Goiânia agora? Estou em Goiânia.
estou em Goiânia. Ah, tá certo. Então, um grande abraço para a Quero senhora. colocar toda a comissão à disposição, porque nós vamos continuar com esse assunto do FIES e a questão do financiamento. Ela é importante, ela tem um impacto significativo no cumprimento da expansão do ensino superior. Tá certo, deputado. Grande abraço para a senhora. Aliás, a senhora é mamãe? Sou mamãe, sim. Então, parabéns Tenho um aí casal de também filhos. pelo Dia das Mães, viu? Muito obrigada. Um grande abraço para a todos. senhora. De Goiânia, então, a gente vai direto para o centro de Brasília com Cláudio Ferreira. Diga lá, Claudinho. Olá, Fabrício. Eu estou aqui com o casal, Erison e a Lorena. Primeiro eu vou começar a falar com o Erison. Ele acabou de entrar no curso de Educação Física na universidade particular e ele está notando que o FIES está bagunçando com a turma dele, né? O que está acontecendo, Erison? Tá bagunçando bastante. Lá na minha turma ela tinha 60 alunos. Aí, com esse percorrer do semestre, a maioria não conseguiu e a maioria da 20 alunos, mais ou menos, eles trancaram a faculdade, porque eles não estavam conseguindo FIES. Aí isso prejudica muito nós, nessa área de educação física, para se formar, e os alunos que trancaram, né? Quer dizer, são alunos que vão atrasar o curso, vão ter que esperar uma solução para o problema, né? Isso, exatamente. Aí vai prejudicar bastante eles. Agora você estava falando que a faculdade está dando desconto, está tentando amenizar um pouco essa situação. O que a faculdade está fazendo? A faculdade ajuda os alunos que trancaram as matrículas para debitar aquele valor que eles não pagaram no semestre que estava tentando um FIES, que vai dividir as parcelas em 3 vezes, dando desconto, aí vai ajudar bastante os alunos que trancaram. Certo. A Lorena, Fabrício, ela ainda está no segundo ano do ensino médio, mas ela já tem uma preocupação em relação a como é que vai financiar, né, o ensino superior. Lorena, o seu curso, você está pensando em utilizar o FIES? Bom, se for possível, sim. A princípio, eu quero tentar a UNB, mas não só por mim, mas pelos meus amigos também, que não só eu, mas várias pessoas precisam do FIES, porque o curso hoje em dia não é nada barato. E não é todo mundo que tem essa condição de pagar, então isso já preocupa bastante. E com essa complicação que está tendo, preocupa mais ainda. Você conhece gente que teve problemas com FIES? Não, graças a Deus ainda não, mas eu conheço gente que faz pelo FIES, mas fez a inscrição há um tempo atrás, então não teve essa preocupação, Mas nas turmas de ensino médio as pessoas já estão preocupadas. Então, com certeza. Então tá bom, Erison, Lorena, muito obrigado e boa sorte, tomara que a sua turma não perca mais alunos, né? Fabrício, é isso mesmo. Valeu, Claudinho, muito obrigado aí, tá trazendo a experiência do Erison e da Lorena. O Erison contando que na faculdade dele muita gente já teve que trancar, né, porque tá com essa situação no FIES, e a Lorena, estudante de ensino médio, preocupada já com o que vai acontecer. Também estão chegando pra gente algumas mensagens pelo 0800 619 619. Chega um comentário do Tiago de Freitas Barbosa, de Lins, São Paulo. A educação é um dos alicerces mais fortes do nosso país. Não pode enfrentar esse terrorismo propagado pelo governo. A valorização da educação é o pilar que irá sustentar a nossa pátria. Está aí a opinião do Tiago de Freitas Barbosa. O Marco Antônio Ferreira dos Santos, de São José do Rio Preto, também no interior de São Paulo, pergunta: por que muitos alunos são retirados de sala de aula e proibidos de frequentar a faculdade por falta de pagamento? Perguntar para o Alan. Alan, isso tem acontecido? Vocês das entidades estudantis têm recebido informações de que isso acontece? Bom, no Distrito Federal, isso é algo raro, nunca nem ouvi falar. Até porque existe um procedimento. Há de se atentar aí que existe o direito do consumidor também. É um serviço sendo prestado por um ente privado. Ninguém pode constranger ou agredir qualquer pessoa. Os meios de cobrança, inclusive, são regulamentados por lei. No Distrito Federal, eu desconheço. É claro que pode acontecer em algum lugar ou outro. Não posso alegar que de todas as faculdades do país não existe um gestor que seja um pouco pirado, um pouco exacerbado. Normal. Da mesma forma também que existem pessoas boas e ruins em todos os locais. Claro que se ocorrer isso no Distrito Federal e alguém quiser nos procurar aqui em Brasília ou procurar a sua entidade estudantil no seu estado, com certeza nós ingressaremos com ação, tomaremos alguma atitude. Mas é algo que eu acredito que seja mínimo, algo que aconteça muito pouco. E se acontecer, o telespectador que quiser entrar em contato conosco, estamos à disposição. Mas eu acredito que, como eu falei aqui, o risco é muito alto. Eu sou gestor de uma faculdade, vou tirar o aluno de sala de aula,
o direito à educação é sagrado, ele é garantido. Eu acho que isso, A chance se disso virar um se escândalo, né? ocorre, é algo raríssimo, entendeu? Perdão da palavra. Nem na quitanda da esquina o cara tá te cobrando ou tá te agredindo por falta de pagamento. Quanto mais na faculdade. Acabou a época da matraca, né? Solo, Eu você acho pode... Todo mundo tem advogado hoje em dia. e gravador no celular Exatamente. também, né? Solo, você queria falar rapidinho também sobre Queria isso? acerca desse assunto aí, muito pelo contrário do que foi comentado, as faculdades ela têm proporcionado aos alunos que estão com dificuldades por conta desse problema gerado com o FIES, a permanecer na sala de aula para não comprometer o seu semestre letivo. Então, do início das aulas, que foram em fevereiro, até então, as faculdades têm auxiliado os alunos, têm participado do processo e têm permitido... Como até o Erison falou, né? Exatamente. Que a faculdade tem tentado facilitar a E vida tem dos... permitido que eles fiquem em sala de aula para não comprometer o semestre letivo, né? É porque se uma hora reparar, você vai perder o aluno, né? Você É vai que assim, perder... a qualquer momento que o aluno faz o acesso, ele acessa não é uma parcela ou duas, é a semestralidade. O aluno contrata o semestre. E aí, independente se ele contratou em abril, em maio, o governo vai pagar o semestre para a faculdade. Por isso, a faculdade deu o suporte, né, e fez com que o aluno permanecesse na sala de aula para não ter comprometido o semestre letivo do aluno. E tem que tratar bem ali de qualquer Claro, forma, né? claro. Bom, a direção do programa me informa que agora nós temos o outro lado também aqui do Congresso Nacional, o deputado Domingos Neto, do PROS do Ceará. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo perfeitamente, Fabrício. Boa noite a todos os telespectadores. Bem-vindo à Participação Popular. O senhor está em Fortaleza agora? Estou em Fortaleza, aqui na nossa Terra da Luz. Maravilha, um abraço então para todo mundo de Fortaleza, do Ceará, que está aí acompanhando o nosso programa. Deputado, o senhor já fez até discurso aqui na Câmara sobre a necessidade realmente de haver critérios, de haver limites e limitações, inclusive inevitáveis, no FIES. Queria que o senhor resumisse aí um pouquinho esses argumentos, por que se fez necessário realmente uma regulação agora do FIES. Bom, primeiro que o FIES, a importância dele para o Brasil é imensurável. O custo do aluno na escola, na Universidade Federal é tão alto que estimular as universidades particulares foi a forma que o governo encontrou, e tem sido uma forma de sucesso, de poder garantir o ensino superior para todos os alunos e procurar, assim, também avançar. O ProUni já foi um primeiro passo, e com o FIES, agora, a forma que se criou do FIES, quando se ampliou, ela, no seu início, ela foi tão sem regras que o aumento exponencial do custo disso para o Brasil tornou que nós chegássemos a um momento que isso virou onde o país não tem essa condição, onde nós precisávamos rediscutir as novas regras. Mas o que causou essa disparada, deputado? O que causou esse aumento, essa disparada que o senhor está falando? O que pode ter causado esse aumento tão grande nos custos? Não era previsto que houvesse aumento em algum momento, alguma coisa assim? Era, mas só que o problema é que nós tivemos uma multiplicação em mais de 10 vezes em pouco mais de 5 anos. Então nós tivemos aí um aumento exponencial. Isso de várias formas. Primeiro, no início existia uma vontade ou uma diretriz de que o FIES seria exclusivo para aqueles que precisavam em um problema, digamos, econômico, aquelas famílias que não tinham condição de pagar a faculdade e por isso se tinha necessidade do FIES. E hoje, por exemplo, nós temos alguns casos onde o FIES tem um limite de renda de R$16 mil. Então, hoje, efetivamente, o FIES não está apenas para aqueles que mais precisam. Segundo ponto, no FIES, quando colocou-se a questão da nota mínima do Enem, nessa última vez, nós fomos a favor porque é exatamente a regra colocada pelo ProUni. Agora, o que nós precisamos pensar inicialmente, Fabrício, e também os dois debatedores, nós podemos também, quero ouvir as suas opiniões, é que nós precisamos olhar duas coisas. O que o Brasil precisa, e isso tem que ser tratado diferenciadamente, isso é o que eu defendo, ou seja, aqueles cursos onde a nossa sociedade, onde o Brasil precisa, onde algumas regiões precisam, eles têm que ter um tratamento diferenciado. Por exemplo,
financiamento do curso de medicina, ele não pode ser tratado igualmente. Um outro caso que também é importante nós colocarmos, quando não foi previsto anteriormente a questão da cláusula de reajuste, nós assistimos reajustes anuais em universidades particulares altíssimos. Por quê? Porque com a garantia do FIES, o preço, que em todos os setores e no setor de faculdade não é diferente, ele é também uma cláusula que, enfim, de disputa de mercado, ele passou a deixar de ser em muitos casos e nós tivemos reajustes anuais altíssimos. E claro que a forma que foi feito, né, e de ser colocado, digamos assim, sem uma prévia articulação e também a necessidade de se fazer de forma tão imediata, claro que essa insegurança criou uma crise que nós precisamos administrar. Agora, sentar, rediscutir, assistir, colocar metas, onde, por exemplo, uma coisa que eu defendo, já falei na Comissão de Educação, já tratamos no Ministério da Educação, é o desempenho durante o curso. Percebam que o FIES, ele é um financiamento, mas a juros subsidiado, onde existe um investimento público do dinheiro do povo brasileiro nisso. Portanto, sim, ao aluno beneficiado pelo FIES, ele deve ser um aluno que deve ter uma meta de resultado, uma meta de assiduidade, todas essas, digamos, cláusulas de meritocracia são também necessárias. Agora, nós não podemos colocar regras apenas para diminuir o custo. Nós temos que colocar regras que permitam aqueles que mais precisam e aqueles que mais mereçam possam ter direitos ao FIES e nós possamos estimular os cursos onde o mercado brasileiro demanda e precisa de profissionais de uma forma diferenciada. Deputado Domingos Neto, o Solon Caldas, representante aqui do nosso programa das escolas, das faculdades particulares, queria levantar umas questões, né, Solon? Ele levantou o dedo aqui pedindo para falar. Diga lá, Solon. Deputado, boa noite, tudo bom? Boa noite, Solon. Deputado, no Brasil existe uma inversão, né? As classes A e B estudam de graça na escola pública, nas universidades federais. No FIES, nós não podemos esquecer que é um recurso, é um financiamento. O aluno vai devolver esse recurso para o governo, né? O senhor está falando de métricas aí de presença na sala de aula, de um determinado desempenho acadêmico e tal. Isso já existe hoje para o FIES, tá? Mas não existe para o aluno que estuda na escola pública de graça, entre aspas, porque nós estamos pagando. O que eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco é sobre essa questão. O aluno do FIES, que ele vai ficar de fora, né, impossibilitado de estudar um curso superior, porque ele vem de uma escola pública muito deficitária, né, uma escola básica muito deficitária, ele não vai estar sendo penalizado duas vezes, deputado? Primeiro, ele não tem condições de acessar o ensino superior porque não pode pagar e não pode ter o financiamento. E segundo, porque por meio do imposto que ele paga para o Estado custeia o aluno da classe A e B na universidade pública. Deputado Domingos Neto, pode responder rapidamente? Primeiro que a universidade pública, com certeza, ela deve ter como foco o aluno que vem também na escola pública. Primeiro que a política de cotas que avança, e isso nós sempre defendemos, a cota da escola pública, para que possa garantir isso ao aluno de escola pública, ele, além disso, o ProUni, por exemplo, que antecedeu, ele já tinha o critério de nota mínima do Enem. Então, que também é a nota de 450 e não zerá a redação. Então, o critério do Enem, colocado para o ProUni e depois replicado para o FIES, é um critério que se fazia necessário para também nós colocarmos, não termos dois pesos e duas medidas para programas afins. O nosso foco, e aqui repito, quando eu falei da questão da renda de até 16 mil, é exatamente criticando esse limite. Porque eu acho que nós não podemos estar podendo investir em um aluno que tem uma renda de R$16 mil por mês, quando nós sabemos que quem mais precisa são os que têm renda inferior.
Então, hoje, se nós estamos investindo por ano, no ano de 2014, por exemplo, quase 16 bilhões de reais no FIES, é importante que seja para aqueles que mais precisam e poder estimular também a meritocracia nisso. Porque a verdade é que nós precisamos discutir essas regras porque não tem dinheiro do federal, não existe recurso para dar FIES ampla e restritamente. Se isso fosse possível, poderíamos ter regras mais brandas. Mas, não sendo, nós precisamos priorizar aquele que mais precisa, que hoje, algumas vezes, está também prejudicado. Precisamos priorizar os cursos que são mais necessários ao país. Isso por quê, Solon? Porque, em alguns casos, nós estamos tendo uma procura do FIES muito grande para cursos onde o mercado não demanda tanto. O Ministério da Educação já tem estudos nesse sentido. Nós precisamos também criar essa diferença. Deputado Domingos Neto. Deputado, infelizmente a gente já vai ter que acabar o programa aqui, porque daqui a pouco vai começar a Voz do Brasil na rádio, né? Em todo o país, e esse é o nosso limitador do tempo. Eu só tenho tempo agora para agradecer ao senhor por ter nos atendido aqui no Participação Popular e mandar um abraço para o senhor e para todo mundo aí de Fortaleza, deputado. Eu que agradeço, mando um fraterno abraço a você e a todos os telespectadores. Estamos à disposição na liderança do PROS. Um abraço para o senhor, espero que essa discussão que a gente começou aqui continue, que haja audiências públicas, né, para ouvir a sociedade, e contando com todo mundo está contando com a participação do senhor, com a colaboração do senhor, dos demais deputados aqui, né, para essas discussões. Grande abraço, deputado Domingos Neto, PROS do Ceará. Como eu disse, daqui a pouco a gente vai encerrar. Eu quero só convidar o nosso espectador, nosso ouvinte, o nosso internauta para o programa da próxima sexta-feira, também ao vivo, às 18h, em que nós vamos discutir o surto, a epidemia de dengue que está assolando o país nesse momento. Vale lembrar até que um dos convidados do programa, eu anotei o nome dele aqui, o Ricardo Holtz, que também é do Movimento em Defesa do FIES, né? Foi substituído aqui pelo Alan. Ele vinha de São Paulo, só que a família dele todinha pegou dengue. Quer dizer, mãe, irmã, todo mundo da casa dele pegou dengue. Então, assim, tá terrível, a dengue saiu de controle, ela já foi erradicada no país nos anos 60 e agora está aí epidêmica. Por que chegou a esse ponto? Participação Popular vai discutir esse assunto. Nós queremos desde já as suas opiniões e perguntas. Você já pode ligar para 0800 619 619 de graça ou mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. Vou agradecer aos nossos convidados. Rápido comentário final aqui também do Alan Valente, do Fórum de Entidades Estudantis. Alan, obrigado por ter vindo aqui. Ok. Bom, só para finalizar, eu vejo um contrassenso nos argumentos do governo, daqueles que defendem as mudanças do governo, porque o FIES existe há quase 15 anos. E só agora que eles resolveram colocar essa regra de 450 pontos, só agora que vão melhorar a qualidade de alguma coisa, tem alguma coisa errada. É muita coincidência, no ano da pátria educadora, no ano de corte de verbas, eles estabeleceram esses 450 pontos, sendo que eles podiam ter feito isso há 10 anos atrás. Então, realmente, o argumento deles é muito falho. E eu acho que tem algo mais além disso aí. Tá certo, Alan. Obrigado. Solon Caldas, representando aqui a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ABMES. Muito obrigado por ter vindo no nosso programa, Solon. Fabrício, o que a gente pode dizer é que a gente lamenta, né, essa situação, porque o desenvolvimento de qualquer país passa pela educação e o problema é exatamente na educação do Brasil. Só queria destacar um ponto aqui para ficar como reflexão. Bem rapidamente. Um aluno da escola pública, da universidade pública, custa mais de 20 mil reais para o governo. Um aluno do FIES na universidade privada custa 5 mil reais. Então, com o mesmo 20 mil reais que ele banca um aluno na universidade pública, dá para colocar 4 na universidade particular por meio do FIES, que é um recurso financiado e que o aluno vai devolver esse dinheiro para o cofre público. Não é bolsa, caramba! Né? Não é bolsa, exatamente. Tá bom, muito obrigado então, Solon, e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.